Segundo uma pesquisa do Barna Group, um dos órgãos de pesquisa eclesiásticas mais respeitado do mundo, 54% dos cristãos dos Estados Unidos relatam se sentirem incompreendidos. E 52% dizem se sentirem perseguidos na sociedade atual. Além disso, 44% descrevem sensações de marginalização. 40% dizem se sentirem excluídos. E 38% experimentam silenciamento. Entre os cristãos da geração da virada do milênio em diante, a chamada geração Z e geração Alfa, já de 2013 para cá, essas percepções com essa geração são ainda mais acentuadas. 65% sentem-se incompreendidos, 60% perseguidos, 59% excluídos e 46% silenciados. Quase metade, 47%, admitem ter medo de se expressar publicamente sobre sua fé e terem que encarar alguma forma de cancelamento, que acontece com muitos cristãos hoje em dia. Talvez você conhece, ao menos algum cristão da mídia ou do Instagram que foi cancelado. Agora eu quero perguntar a você, existe alguma coisa que tem te paralisado? Você também tem se sentido travado, assim como tantos cristãos ultimamente? Tem alguma coisa que você sabe que precisa fazer, mas a ansiedade, o medo tem paralisado você não consegue fazer nada por causa dessa sensação de medo? Meu amado, quando o medo paralisa, Deus ordena: marchem! Esse é o tema da mensagem de Deus para mim e para você nesta noite. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 14, facinho de você achar. Êxodo capítulo 14, um dos primeiros livros da Bíblia. Nós vamos ler do verso 10 ao 16. A gente vai ler a partir da versão ARA, mas se você tiver uma outra versão, não tem problema, acompanhe da sua versão NVI, NTLH, versão ARC, versão Bíblia Viva. É tudo a mesma coisa, só muda um pouco a organização das palavras, mas a essência da mensagem é a mesma. Quem achou diz amém? Quem não achou, acompanha do telão, tá bom? E você abre os ouvidos do seu coração para ouvir o que diz a santa e santificadora palavra de Deus. Diz assim, olha: e chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E ficaram muito atemorizados. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morremos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. No filme O Regresso, talvez você tenha assistido, Leonardo DiCaprio interpreta Hugh Glass, um caçador abandonado pelos companheiros, ele no meio de um território selvagem e congelado. E uma das cenas mais tensas do filme, ele precisa atravessar um rio parcialmente congelado para escapar da morte. Cada passo sobre o gelo é um risco. O som dos estalos debaixo dos pés se mistura ao som da respiração ofegante. E o silêncio da neve. O gelo ameaça quebrar a qualquer momento. Mas ele continua. Não porque o chão pareça seguro, mas porque ficar parado é morte certa. Você já se pegou numa situação assim?
entre o medo que paralisa e a fé que movimenta. Esse é o nosso primeiro ponto. É assim que Israel se sentiu diante do Mar Vermelho. Ou eles marchavam, ou eles seriam destruídos. Era uma dessas duas escolhas, não tinha meio termo, não tinha ficar em cima do muro. Não porque o caminho estava claro, mas porque a voz de Deus estava firme e a ordem ecoa. Diga ao povo que marche. Um detalhe curioso é que o verbo hebraico no verso 15 para marchar é nassar, que significa partir, mover-se, seguir em frente, seguir viagem. E esse verbo, as variações dele aparecem mais de 140 vezes no Antigo Testamento, gente. Especialmente nos livros de Êxodo, Números e Deuteronômio, onde descreve o povo de Israel se movendo de um lugar para outro. O verbo nassar não é sugestão, é uma ordem, é um imperativo, é Deus mandando que o povo avance, mesmo com o mar ainda fechado. No momento histórico aqui do nosso texto, Israel está recém-liberto da escravidão egípcia. Quem lembra disso? Ele estava recém-liberto ainda da escravidão egípcia, mas ainda emocionalmente aprisionado, cativo ainda. Foram, afinal de contas, 430 anos sob o jugo de Faraó. O corpo saiu do Egito. O corpo dele já não estava mais no Egito, mas a alma ainda cheira a tijolo e palha, a boca deles ainda sente o gosto da comida do Egito, o apóstolo. Isso me faz lembrar da história que meu pai me contou. Ele conheceu um pastor humilde, que falou que durante muitos meses só tinha dinheiro para comer ovo com a família. Já aconteceu com você? Você tem que por uns tempos só comer a mesma coisa. Pois é, estava acontecendo com esse pastor aqui, ovo no café, ovo no almoço, ovo no jantar, ovo amanhã de novo no café, almoço, jantar, no lanche, ovo, só ovo por meses. Um dia esse pastor é convidado para pregar fora e ganha uma boa oferta da igreja que chamou ele para pregar, glória a Deus. É a primeira coisa que esse pastor fez com a oferta, foi o quê? O que é que você pressupõe que ele fez? Isso. Olha quanta gente inteligente. Ele correu para o açougue para comprar carne. Lógico. Quase saltando de alegria, dizendo em pensamento: meu Deus, eu não acredito que eu vou comer carne. Finalmente eu vou comer carne. Aleluia, eu vou comer carne. Daí ele chega em casa, assa um bife para ele e para o filho dele, todo empolgado. Os dois sentam à mesa para comer. Só que em vez de comer o bife, olha que curioso, o garoto fica olhando para o prato. Sem nem tocar no garfo, só olhando para o prato, um mau tempão. E o pai intrigado pergunta: filho, o que está acontecendo? Você não está vendo esse pedaço de carne delicioso, maravilhoso na sua frente? E o filho responde assim: mas eu quero comer ovo, pai. Já pensou? Eu quero comer ovo. Depois de ouvir isso, escuta a resposta do pai. Depois de ouvir isso, o pai não tem dúvida, põe a mão na cabeça do menino e ora: espírito galináceo, sai do meu filho agora mesmo. Já pensou? Pois é, meu amado. Tem horas que Deus coloca um mar de oportunidades na frente. Carne, muita carne. E você vem comendo ovo, ó. E Deus coloca um mar de oportunidades. Um passo de distância de você, é só você levantar o garfo, é só você dar um passo. Mas seu paladar ainda está preso a velhos sabores. E talvez, assim como esse garotinho, você precisa ser liberto essa noite. Agora, voltando ao nosso texto, eles se veem encurralados entre o mar, o povo de Israel e os soldados. O trauma grita mais alto que a promessa. E o instinto da escravidão tenta convencer todos os recém-libertos a voltarem. Eles ficam como que meio que, sei lá, se é um chachado ou uma valsa, entre um passo e outro, um passo e outro. E quando você fica dando um passo para trás e um para frente, você anda para onde? Para lugar nenhum. Que nem um boneco teimoso. Quem lembra desse boneco teimoso? Você já teve um? Você bate nele, ele vai para trás e depois ele volta para frente. Mas ele não tem pé, não tem perna. Ele vai para frente, para trás,
só com a cabeça, não vai para lugar nenhum. Egito em hebraico é Mitzraim, da raiz Tsa, que significa aperto, angústia, lugar estreito. Perceba que o povo saiu do Egito, mas eles ainda não chegaram à terra ampla. O mar é o vale entre o opressor e a promessa, e só se atravessa esse vale com fé. Repita comigo, tem certos vales que só se atravessa com fé. Quem crê diz amém. Então o que é que você faz? E atravessar com fé. Imagina a poeira ao longe, são os carros de Faraó, o galope dos cavalos treme o chão, bum, bum, bum. O mar à frente parece zombar, o povo entra em colapso. Moisés ora e Deus com voz de trovão e urgência responde no verso 15. Ele diz assim: por que vocês clamam a mim? Deus muitas vezes começa respondendo a gente com perguntas. Já aconteceu com você? Na minha vida muitas vezes. Por que você está me perguntando? Por que vocês perguntam a mim? Diga ao povo que marche. Ah, meu amado, existem momentos em que orar é necessário, é santo, é urgente, é a única saída, mas há outros momentos em que orar é uma desculpa piedosa para você não obedecer, sabia disso? Aqui no nosso texto Deus está dizendo: eu já falei o suficiente, eu tenho falado já. Deus tem falado com quantos de nós? A mesma coisa, de novo, de novo, de novo. Ele está dizendo aqui: eu já falei o suficiente, agora é com vocês, andem, ele está dizendo. O mar não se abre enquanto o povo espera, o mar se abre quando eles marcham. A fé aqui é sinestésica, você sente o medo na pele, sim, o vento nos olhos, o chão tremendo sob os pés, mas ainda assim você marcha, mesmo assim você marcha. O pastor americano John Piper, ele escreveu assim: olha, Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele, mesmo quando o caminho à frente parece impossível. Tantas e tantas vezes, Israel precisa aprender isso, gente, que Deus não dá a estrada antes do passo. Olha que interessante. Mas Ele revela o caminho ao compasso da obediência, é feito nos desenhos do Papaléguas. Quem lembra? Levanta sua mão, se você lembra desse desenho. Então você vai lembrar de algumas cenas que eram mais ou menos assim: o coiote pode até caminhar para fora do desfiladeiro, ele dá um passo, 2, 3, 4, mas ele só cai quando ele olha para baixo e ele acredita que não tem mais chão. Não é assim? Não é assim? É mais ou menos assim na nossa vida também cristã. Diga para a pessoa ao seu lado aí: Deus revela o caminho no ritmo da obediência. Então o que a gente precisa fazer? Obedecer. Orar é importante, é bom, é urgente, é santo, como eu falei, mas tem hora que você já orou bastante, só está faltando é você agora dar o passo. Está faltando isso. Meu amado, quantas vezes a gente se vê exatamente nessa mesma posição? Você entre um diagnóstico e um divórcio, entre um chamado e um cheque sem fundo, entre uma palavra profética e uma parede de impossibilidades. Você ora, você chora, mas o céu te devolve uma ordem: diga ao povo que marche. Nesta noite o Espírito Santo te diz assim: ó, pare de negociar com medo. Ele não quer um acordo, ele quer te paralisar, saiba disso. Pare de olhar para o retrovisor. Tem gente que fica olhando o tempo todo para o retrovisor, e aí você dirige, é estranho, porque você dirige todo, imagina dirigir a maior parte do roteiro, ou o roteiro inteiro olhando só para o retrovisor. O que é que você acha que vai acontecer? O Faraó já perdeu, mesmo que ainda pareça ameaçador, Deus está dizendo: o mar só se abrirá quando seus pés tocarem a obediência. Como na cena de O Regresso, aqui o som do gelo estalando, não é sinal de derrota, mas de transição. O que está acontecendo, esse gelo estalando na sua vida enquanto você pisa aí, não é sinal de derrota não, é sinal de transição. Quando Deus mandar marchar, até o gelo respeita a fé, até o gelo. Não espere sentir segurança não, essa segurança nunca vai chegar por você não chega, não chega. Eu sou experiência viva disso, eu lido com ansiedade também. A confiança que você tanto espera, na sua carne, na sua capacidade, com seus recursos, não chega nunca. Mas, se você dá um passo na força do Senhor,
na fé que vem dele, aí você consegue. Não espere sentir essa segurança. Deus não promete caminhos lisos, ele promete a direção firme. O chão aparece para quem anda. O milagre se move para quem se move com fé. Repita comigo com confiança agora, como se fosse um refrão de guerra. Diga ao povo que marche. Aleluia. E é nesse exato compasso entre o medo paralisante e o primeiro passo que a gente vai seguir a análise do nosso texto, tentando enxergar algo ainda mais profundo, procurando entender o que tantas vezes faz a gente parar. É aqui que a gente entra no nosso segundo ponto, quando a hesitação grita mais alto que a ordem. No primeiro ponto a gente viu o povo diante do mar, entre a lembrança do chicote e a promessa do céu. E Moisés ora, então Deus interrompe com uma ordem. Mas antes disso, o texto revela o que fervia no coração do povo. Escute o que diz o verso 10. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. É nesse clamor que a gente percebe a tensão. Eles oram, mas eles estão tomados de medo. Eles clamam, mas eles estão murmurando. O clamor deles não é uma súplica santa, não. Não confunda as coisas, não. É pânico disfarçado de espiritualidade. E às vezes acontece com a gente. Será que o seu clamor não tem sido assim também? Pânico disfarçado de espiritualidade. Logo em seguida o povo diz a Moisés no verso 11, veja aí, foi por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morrêssemos neste deserto. A ironia é tóxica, o medo assumiu o volante da boca, e é aqui que está a progressão do congelamento espiritual. Acompanhe a progressão que acontece assim, a esse ritmo, a esse passo. Primeiro, o medo toma a fala. Toma o quê? A fala. Você começa a murmurar, você começa a militar contra a fé, pelo jeito que você fala. Então primeiro o medo toma a sua boca, toma a sua língua, toma a sua fala. Em seguida a fala contamina a sua fé. E disso, a fé, o que acontece? Vacila e por fim os pés param. O último estágio é o estágio da paralisação. Como estava o povo de Israel? Paralisado. Entre o mar e o Egito. Moisés tenta conter a situação e responde assim, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. Mas Deus corrige Moisés, o tempo de ver já foi, agora é hora de marchar. No coração do povo tem muito mais barulho do que fé, e isso ecoa no nosso tempo, no coração de muita gente. A gente lida com tantas vozes, não é? O barulho das mídias, o barulho da voz das outras pessoas, o barulho da nossa própria voz, o barulho de Satanás, e aí ainda tem a voz de Deus. Como discernir tantas vozes? É tanto barulho, meu Deus, no nosso tempo. De acordo com outra pesquisa do Instituto Barna, de 2023, 73% dos jovens cristãos dizem que a maior dificuldade espiritual deles é tomar decisões sem se sentirem paralisados pelo medo de errar. Você também se identifica? Não levante a mão, é uma pergunta retórica. A gente vive um tempo onde a hesitação virou padrão. Não é iniciativa. É a indecisão que virou padrão. A cultura do espera mais um pouco, espera mais um pouco, espera mais um pouco, travou uma geração inteira. E por que será que a gente hesita, mesmo depois de ouvir a voz de Deus? Tem muita gente aqui que já sabe o que fazer, mas só não consegue. Por que será que a gente ainda tenta tanto negociar com o medo? Aqui vão algumas razões, acompanha o raciocínio. Primeiro, superexposição à dúvida. Porque na nossa era chamada pelos filósofos de pós-verdade, eu já falei isso aqui, a fé virou debate. Debate, e não é decisão mais, é debate. Para muitos a fé é sempre uma pergunta, nunca uma afirmação. É sempre um será, será, quem sabe? Nunca é uma assertiva. Segunda razão, espiritualidade emocionalista. Muito comum hoje em dia, que sente arrepio e costuma dizer, olha, eu estou todo arrepiado, Deus está falando, mas não faz nada, não age, acabou só no arrepio, arrepiou-se e só.
não age. Terceiro, falsa humildade, disfarça covardia de prudência. Quantos cristãos morrem de medo de evangelizar no trabalho? Quem sabe você? Ficam com receio de parecer fanáticos, de levarem um fora, ou até se complicarem com o chefe, até disfarçando, dizendo que estão esperando o momento certo. Estou orando, pastor, estou esperando uma brechezinha, vou orando por aqui, tentando comer a papa quente pela beirada. Ou que prefere evangelizar só com testemunho, usa o testemunho como desculpa. Mas a verdade é que o medo está dando as ordens, e ele vem vestido de prudência espiritual para parecer bonito. Quarto, feridas de liderança. Ora, se Moisés era um homem perfeito, sim ou não? Decepcionou, sim ou não? Sim. Ficou até de fora de Canaã, decepcionou e muito. Então por que confiar nos pastores e líderes de hoje em dia? Nem Moisés conseguiu agradar ninguém, nem Moisés conseguiu oferecer um padrão que a gente pudesse olhar para ele, poxa, esse cara é top, esse cara é perfeito. Então, por que confiar em qualquer pastor, qualquer líder? Quinto, desconfiança da própria percepção espiritual, vício em confirmação, e esse é muito comum. Tem cristão que precisa que alguém diga, vai, mesmo depois que Deus já disse. Muitos estão atrás de mais um sinal, mesmo quando Deus já falou. Tem gente que, ainda que Deus desenhe a vontade dele, permanece no mesmo lugar, aguardando mais um sinal. Tipo assim, se fulano me ligar hoje no final do dia, aí é de Deus. Sexto, fadiga espiritual crônica. Destaque no crônica. A gente vive um tempo em que as pessoas estão super ocupadas com tudo. Já teve essa sensação, né? Super ocupadas com tudo. Eu estou muito ocupado, agora não estou ocupado, agora não estou ocupado, agora não estou ocupado. Estão super ocupadas com tudo, menos com o céu. Eu estava falando com um irmão da igreja exatamente sobre isso essa semana. E ele me perguntou assim, como o senhor pessoalmente interpreta o fenômeno sociocultural de cristãos não levarem a sério o pecado de não descansar, porque é um pecado, viu? É um pecado. Deus separou um dia para descanso. Quem sabe disso? Levanta a mão. Quem sabe disso? É um mandamento, descansar. Tal como eles levam. Por que os cristãos levam esse mandamento a sério? Essa pessoa perguntou. Tal como eles levam a sério assassinato, roubo e adultério, pastor. E daí eu falei para ele assim, ó. Eu disse, porque a produtividade virou um ídolo. Hoje é ídolo. A produtividade é um Deus, com D minúsculo, mas para a nossa geração é um Deus para muitos. É a chamada idolatria da produtividade, em que muitos buscam não somente dinheiro, mas também a afirmação no excesso de trabalho, de projetos pessoais. E por causa disso elas vivem cansadas, não para o trabalho, não cansadas para elas mesmas, não cansadas para o lazer delas, para os prazeres delas. Elas andam exaustas, imóveis para Deus, só para Deus, somente para Deus. Talvez tenha alguém me assistindo em casa que está em casa só porque está cansado. Essas 6 vozes ecoam na alma moderna e todas elas dizem, espere, não se mexa, o mar não se abriu ainda, deixa se abrir, não se mexa, o mar não está aberto. Mas Deus não disse esperem. Ele disse esperem, gente? Não, ele disse marchem. É o que ele disse. Levante sua mão se você já ouviu falar no Curupira. Curupira, na escola, né? Curupira, né? Curupira no folclore é conhecido por ter o que mesmo? Os pés virados para trás. Esse negócio curioso, né? Só brasileiro para ter uma criatividade dessa, né? Inventar um curupira. Um cara com os pés para trás. O que acontece com uma pessoa que segue o curupira? Agora você sabe, você lembra? Isso, Lorena falou aqui. Se perde. Quem segue o curupira se perde no caminho. Totalmente perdido. Enquanto o povo de Israel fica hesitante, é a mesma coisa. Pensa que está indo para frente, mas seus passos estão na direção do retrocesso. Pode até estar fisicamente parado, mas o coração caminha para trás, a passos largos e apressados para trás. Israel diz no verso 12, melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Meu irmão, isso é ser um curupira espiritual, meu irmão. Andar com o rosto voltado para o passado, imagina você andar assim.
Já pensou? Se eu continuar, o que é que vai acontecer comigo? Eu vou bater na parede. Isso é ser um curupira espiritual, andar com o rosto voltado para o passado, desejar o conforto da escravidão ao custo da liberdade. Talvez tenha gente aqui que é escravo só por isso. Só por isso, Senhor, me liberta, eu quero ser livre, eu quero ser livre. E Deus só está falando para você a mesma coisa, de várias formas diferentes. Marche, somente marche. Para de ser um curupira espiritual, de andar olhando para trás. Diga para a pessoa ao seu lado, Deus te livre de ser um curupira espiritual. Diga amém, Jesus. Amém. Meu amado, existe uma janela para a obediência e ela não fica aberta para sempre não. Hoje, nesta noite, enxergue com os olhos do coração da sua alma, existe uma janela espiritual aberta para você esta noite. Estou falando profeticamente tão claro quanto a luz do sol. Existe uma janela aberta para você nesta noite, mas ela não vai ficar aberta para sempre. A hesitação pode ser espiritualizada, mas mesmo assim ainda é desobediência camuflada. Quer alguns exemplos? Vamos lá. Há quem diga assim, eu estou orando mais para ter paz. Quando eu tiver paz eu faço. Mas eu estou orando só um pouquinho mais, pastor. Quando na verdade já sabe o que deve fazer, só está com medo de agir. Aí fica dizendo, deixa eu ter paz. Mais uma, vamos lá, a pessoa fala assim, ó, se for da vontade de Deus, Ele vai fechar todas as portas. Quando está torcendo para não ter que tomar a decisão que exige fé. Outra frase comum, é que eu ainda não senti no coração, usando o sentir como desculpa para não obedecer o que a Bíblia já deixou muito claro. Mais uma, eu estou esperando uma confirmação, 2, 3 confirmações, quando na verdade a pessoa já recebeu direção, mas ela quer fugir do risco. Outra muito comum, eu tenho razões pessoais, sabe, pastor? Deus sabe. Pois é, Deus sabe mesmo, e a pessoa também sabe que está tentando usar desculpas que não cabem para não tomar uma atitude. Meu amado, marchar é o que faz um filho de Deus. Marchar é pertencer ao reino do céu. Há um som espiritual na obediência coletiva. Quando a igreja anda unida, o céu avança com ela, meu irmão. Um dos trechos mais compartilhados nos reels que a gente vê no Instagram, entre os cristãos hoje em dia é, eu não preciso entender, eu só preciso confiar. Provavelmente você já viu essa frase. Essa frase virou âncora emocional de uma geração que cansou de pensar demais e crer de menos. Deus não precisa que você compreenda o plano, Ele só quer que você o siga. Marchar é a linguagem de quem trocou o porquê pelo eis-me aqui. Quem estava na virada de ano com a gente aqui? No começo do ano, virada do ano. Esse eis-me aqui foi o que nós da amada família Candelária declaramos no começo do ano e a gente continua declarando, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui. Pesquisadores da Universidade de Yale demonstraram que decisões rápidas baseadas em valores profundos ativam o córtex médio pré-frontal, a área ligada à confiança e identidade, ou seja, quem vive por fé fortalece sua identidade, quem hesita enfraquece o próprio senso de chamado. Como você quer que seja o seu chamado, meu irmão? Fraquinho, raquítico, paralisado, ou poderoso em constante movimento em direção ao alvo? Marchar então não é só um ato espiritual, é uma ação que recalibra o cérebro, que reacende o chamado e reposiciona a alma. Imagine o povo ainda em choque, ele ouve o som do mar à frente e os gritos de Faraó atrás, a areia entre os dedos dos pés, a brisa ainda salgada no rosto, a hesitação sussurra no ouvido, fique, mas a ordem grita, diga ao povo que marche. E neste ponto da narrativa, não há mais espaço para discursos nem diagnósticos. Tudo praticamente já foi dito. Só há uma escolha, ou andar com medo, ou morrer com vergonha. Diga ao povo que marche. E é justamente quando tudo parece empacado, quando o chão treme, a fé vacila e a alma congela, que Deus nos surpreende, porque o milagre não começa com o mar se abrindo, começa com o pé em direção ao mar. Repita comigo, o milagre
não começa com o mar se abrindo, começa com o pé em direção ao mar. Quando os pés enxutos revelam o céu aberto. Esse é o nosso terceiro e último ponto. No segundo, a gente vê que a hesitação é alimentada pela dúvida, pela cultura do medo, e pode se disfarçar de prudência e paralisar o progresso da fé. Mas aqui o nosso texto alcança o seu zênite, o seu clímax, o instante que o povo se curva ao Olam, ao Deus eterno, meu irmão, o Deus que vê tudo do alto e caminha no meio, e ele ordena a Moisés: levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e divide-o. Agora, eu não sei se você percebeu, mas essa declaração não é somente um comando, é o sopro do infinito, tocando a fraqueza humana e transformando um gesto em juízo e salvação. O braço de Moisés se ergue, a vara é um sinal de autoridade delegada, aponta para o impossível, e então o vento... Não é um sussurro leve, é um estrondo persistente do leste, o fôlego do Altíssimo encurvando o orgulho das águas, meu irmão. E o milagre, quando chegou, isso é muito curioso, quando chegou foi sem pressa de ir embora. Como assim, pastor? Eu explico. Note que Deus não abriu o mar, e ele falou assim, olha, seguinte, como vocês podem ver, eu abri o mar. Agora vocês têm 20 minutos, só 20 minutos, para cruzar esse corredor de 6,5 km. Corram pelas suas vidas, porque em 20 minutos o mar vai se fechar, e quem ficar para trás, já era, vai virar sushi de tubarão. Foi isso que Jesus falou? Foi isso que Deus falou? Não foi, não foi. Fala sério, isso não seria um milagre, estaria mais para um episódio do seriado assustador de suspense, Round 6, que bombou na Netflix no ano passado. Não, meu amado, o Deus que abriu o mar instantaneamente é o mesmo Deus que manteve o mar aberto quanto tempo? Você percebeu isso na leitura do texto? Você percebeu? Quanto tempo? Quem lembra ainda? Quanto tempo? A noite toda, até... Quando mesmo? Até o último israelita atravessar a pés, tem esse detalhe, enxutos e sem cronômetro para marcar o tempo. Veja comigo o verso 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental, toda aquela noite, toda, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Meu amado, Deus não apenas abriu o caminho, Ele manteve aberto. Eu quero crer que Deus não está abrindo somente caminhos esta noite, Ele vai os manter abertos, até você passar completamente para o outro lado. E até que você chegue do outro lado a pés secos, o mar não se fecha. Mas cabe a você fazer o quê? Marchar. E tem que ser hoje. E você tem que começar a tomar essa atitude que você vem adiando. Dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, por anos. Meu amado, Deus não apenas abriu o caminho, como eu falei, Ele manteve aberto. Você consegue imaginar essa cena comigo? 2 milhões de pessoas atravessando o mar a pé enxuto. Uns caminhavam, eu fico imaginando aqui comigo, com os meus botões. Uns caminhavam vidrados naquele paredão de água viva, o aquário mais espantoso da história. Talvez alguém tenha encarado uma baleia olho no olho, não é possível isso? Talvez isso aconteceu. Outros trocavam olhares boquiabertos. Quem sabe alguns choravam em silêncio, já outros oravam como quem respira. E tinha até uma criança talvez dormindo no colo da mãe, não estava nem aí, estava de boa, como se nada apocalíptico tivesse acontecendo. Afinal de contas é um bebê no colo da mãe. Enquanto isso, meu amado, o Senhor, guarda de Israel, vigiava o caos com olhos de fogo, dominando o abismo por uma vigília inteira, Jesus, inteira. O vento soprava sem pausa, o tempo todo, segurando um milagre com dedos invisíveis, como quem sustenta colunas feitas do impossível. Como se eu conseguisse descrever?
Isso aqui sou eu só no meu desvario, tentando descrever o indescritível. Sei lá como é que foi isso. Agora você sabia que alguns cientistas tentam explicar a abertura do Mar Vermelho? Sabia disso? Eles tentam arriscar algumas explicações. Como o chamado wind set down. Um fenômeno raro em que ventos fortes soprando por horas poderiam empurrar as águas de regiões rasas, expondo temporariamente o leito. Outros sugerem uma combinação de maré baixa com o vento do Golfo de Suez. Mas seria essa a explicação porque o chão estava seco? Você acha que sim? Nem de longe. Não, meu irmão, o chão estava seco, porque Deus não dorme. É por isso que o chão estava seco, a travessia foi segura, porque o vento coincidiu, não foi porque o vento coincidiu não, mas porque o céu soprou com propósito. Não foi sorte, não tem nada a ver com sorte não, nem física atmosférica, foi fidelidade divina. A fidelidade de Deus não se resume ao instante da abertura, mas se revela no zelo constante que sustenta as colunas do impossível até o último pé passar. A ciência tenta descrever o mecanismo, mas Deus é quem revela o milagre, não adianta. E entre o natural e o sobrenatural, há um Deus que age no tempo certo, com poder e precisão, descrevendo a glória dele em meio ao caos. Enquanto o vento de Deus soprava, o povo marchava. E marchava, e marchava. Não importa o que digam os cientistas, o chão estava seco. Estava seco. A água não mais ameaçava. A fé que obedece de pronto tinha vencido o pânico. Essa é a lógica do céu. Não é ver para crer, é marchar para ver. Até que você marche, nada vai acontecer. Eu estou falando profeticamente, mas eu não sei quem é que vai começar a marchar. Mas até que você marche, não vai acontecer nada. A fé não é resultado da providência divina, é o gatilho dela. Repita comigo, a fé não é o resultado da providência divina, é o gatilho dela. A psicologia do comportamento nos mostra que a ação precede a emoção em muitos processos de cura. Primeiro você age, depois você é curado. James Clear, no livro Hábitos Atômicos, ele afirma assim: a identidade se transforma com a repetição do comportamento. Você não precisa se sentir corajoso para agir com coragem. Você só precisa agir. Ah, estou com medo, mas vamos agir mesmo assim. Foi como Dani fez, ela chegou aqui na frente, o estômago embrulhou, ela estava preocupada, como é que ia falar, o que ia falar, Deus ajudou, mas ela teve que se levantar da cadeira sozinha, caminhar até aqui, marchar até aqui, para testemunhar. E aí Deus ajudou, e foi uma bênção, mas ela poderia ter continuado sentada na cadeira. Veja o quanto é que o testemunho dela edificou tantas pessoas. Deus merece que você testemunhe as maravilhas que Ele tem feito na sua vida. Amém ou não amém? Então faça isso no trabalho, meu irmão. Faça isso no ônibus. Faça isso na sua escola. Faça isso na faculdade. Testemunhe das maravilhas de Deus. Aqui no púlpito também, sim, mas principalmente no seu dia a dia. Existem muitas formas de fazer isso. Você só precisa agir, simples assim. É por isso que Deus não esperou o povo sentir fé. Ele ordenou a ação. A transformação espiritual não começa quando o medo acaba, mas quando os pés começam a andar, mesmo tremendo. Você está tremendo, mas você está andando, não importa. Ah, mas as pessoas estão vendo minhas pernas tremendo, mas você está andando. E quem está olhando e criticando está sentado, parado. Até o momento que eles vão estar tão longe que você nem vai escutar mais a voz deles te criticando, falando de você. Você chegou do outro lado e quem te criticou está infinitamente distante de você. Então só continua marchando, só isso, mesmo se tremendo por dentro e por fora. A coragem é agir, tem que ver com o que você está sentindo. É a força cinética que te leva para frente. E você tem coragem de sobra e força de sobra em Jesus. Em Jesus. Na vida cotidiana isso se reflete na forma como muitos cristãos vivem bloqueados. Olha, muitos não evangelizam porque não se acham preparados. Ah, pastor, eu vou falar o quê? Eu não sei como falar, eu me converti agora. O que é que eu vou falar da Bíblia? Eu sei quase nada da Bíblia. Tá, deixa eu te dar um exemplo bíblico aqui. Tomara que você nunca mais na sua vida esqueça desse exemplo. Olha que exemplo poderoso.
E veio a partir da relação de Jesus com o homem que ele libertou. Quem lembra do endemoniado gadareno, que Jesus libertou? Pronto. Jesus liberta esse camarada cheio de demônio, aí esse cara naturalmente quer seguir Jesus, né? Você provavelmente iria querer também, você vive na época de Jesus, você ia querer ficar colado nele, amém ou não? Pronto. Foi o que aconteceu com esse cara, que ele seguiu Jesus naturalmente, quando ele estava já de mala pronta para seguir Jesus, com a mochila nas costas, claro que estou usando aqui um sentido figurado, e aí ele vai seguindo Jesus, peraí, não, eu não quero que você me siga não, eu quero que você volte para a sua cidade, fique lá e faça o quê? Testifique de mim. Veja que Jesus não disse assim, primeiro você faz um bacharel em teologia, uns 4, 5 anos, depois você faz um curso de batismo, depois você faz o Conhecendo as Escrituras, que é muito importante, vocês devem fazer, aí depois você faz isso, depois, quem sabe uma pós, né? Aí depois você segue para o mestrado, até você terminar em pós-doutorado em divindade. Quando você terminar o pós-doutorado em divindade, aí você começa a evangelizar as pessoas. Foi isso que Jesus falou? Não. Jesus só disse o seguinte, volta para a tua casa, para os seus, para a tua cidade, e fala do que eu fiz na tua vida. Você percebeu que você não tem desculpa? Nem eu, nem ninguém. Porque você tem material suficiente para falar. Como assim? Pastor, Jesus não fez nada na minha vida. Não, meu irmão, não é possível não. Você pensa assim, não. Você está vivo. Ele te deu vida. E se você simplesmente parar alguém na rua e dizer assim, olha para mim. Aí a pessoa, como assim, esse cara é biruta? Pense o que você quiser. Eu quero dizer para você que eu estou vivo, eu tenho um fôlego de vida. Porque Ele me mantém. Você acha que isso não gera impacto nenhum na vida de ninguém? Faça isso algumas vezes, depois me fala. Vai ter gente que vai achar que você é doido varrido. Mas vai ter alguém que vai dizer, nossa, o que está acontecendo com essa pessoa? Só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Você tem o dever moral. Você não pode retribuir o que ele fez. O que ele fez foi tremendo, foi absoluto, foi gigante. Não dá para pagar com todo o dinheiro do mundo, com tudo que você fizer. Uma única forma de você demonstrar um pouco de gratidão que seja por esse sacrifício é testemunhar e dizer, olha, ele fez isso por mim, ele me salvou. Ele fez isso, ele fez mais aquilo outro, ele fez mais aquilo outro. Anda e Deus vai te ajudando. Caminha até o altar, como o Dani fez. Deixa ele colocar as palavras na tua boca, mas testemunhe em nome de Jesus. Pare de dizer, eu não me sinto digno. Pastor, eu sou tão pecador. Eu falo tanta coisa que eu não devo. Eu penso tanta coisa ruim. Meu irmão, quem não? Quem não? Se essa for a desculpa, ninguém vai falar nada nunca sobre Jesus. Muitos nem pedem ajuda porque tem medo, tem vergonha. Se você quiser, pede ajuda de um irmão mais experiente que você, mais maduro. Pede ajuda ao seu pastor, ao seu líder de PG, mas não fica parado. A regra do mar vermelho é simples. Faça mesmo com medo. Essa é a regra do mar vermelho. Se Deus disser marche, então põe o pé na água, antes mesmo de ver o chão, e o mar se abrirá, meu irmão. Eis o ponto, seus pés em direção ao mar, do seu desafio, é a assinatura da sua fé verdadeira. Ou você caminha ou você não tem fé, simples assim, é o raio-x da sua alma. Muitos querem a prova seca antes de pisar, mas o céu diz assim, olha, caminhe em direção ao mar, vá para cima do seu desafio, marche, confie mesmo com o coração acelerado, mesmo com o coração batendo no pescoço, marche mesmo assim, afinal Deus não chama ninguém para ser turista da fé, chama você para ser peregrino do impossível. Nos versículos seguintes, 19 ao 20, repare outro detalhe crucial. Aí Deus diz assim, então o anjo de Deus se retirou de diante deles e foi para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Que impressionante isso, meu irmão. Isso significa que Deus não apenas abriu o caminho à frente, Deus blindou a retaguarda. O salmista está totalmente certo quando ele declara em Salmo 139, 5. Alguns de vocês vão lembrar. Ele diz assim, tu me cercas,
Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Qual é o lado que sobra? Nenhum. Você está cercado por detrás e por diante, e sobre a sua cabeça repousa a mão de Deus. Enquanto o povo andava para frente, o céu garantia o passado. Eles andavam para frente, mas o céu também garantia o passado. Precisa olhar para o retrovisor, tem alguém que está olhando por você, garantindo a sua retaguarda. O Egito não ia alcançar mais o povo. É aqui que a gente vê o cuidado completo de Deus, a proteção do ontem, o milagre de hoje, a promessa do amanhã. Glorificado seja o Senhor. No início de 2023, o mundo assistiu pelos jornais o resgate de uma criança que caiu em um lago congelado na Noruega. O socorrista ele caminhou sobre o gelo fino, com equipamento mínimo, arriscando sua própria vida. E dessa vez não foi um filme não, como Regresso. Foi realidade. Depois do ocorrido ele relata, cada passo era uma oração. Eu dava um passo e orava, dava outro e orava. Eu ouvia o estalo do gelo como se fosse o meu próprio coração. Essa cena se conecta com a marcha de Israel. Cada passo rumo ao meio do mar era um estalo de tensão, uma oração ambulante, um grito sem som. Mas enquanto o povo pisava, o chão se fazia firme. E é sempre assim com Deus, meu irmão. A estabilidade vem depois da decisão. Não espere nada, não. A estabilidade só vem depois da decisão. Repita comigo, a estabilidade só vem depois da decisão. Mas agora a gente caminha para o Calvário. A gente sai do mar e a gente olha para o Calvário. A gente olha para a cruz. E é nesse momento que eu quero convidar você a simular simbolicamente comigo essa marcha de transição. Do mar para a nova aliança que Jesus inaugurou para mim, inaugurou para você. E nesse último minuto da nossa mensagem, mesmo sentados, todos em sincronias, eu vou pedir que você marche comigo. Primeiro o pé direito, depois o esquerdo, tá bom? Começa comigo aqui, ó. Pé direito e pé esquerdo. Pode começar. Todo mundo em sincronia. Tenta sincronizar. Se não for todo mundo junto, não adianta. Vamos lá. Sinta o impacto no seu coração enquanto você está marchando. Isso aí. Mantenha esse ritmo aí. Enquanto a gente caminha pela ponte da cruz do capitão da nossa salvação. Só pare quando você ouviu amém. Vai marchando aí. Meu amado, o mar vermelho somente apontava para o sangue ainda mais vermelho. Que sangue é esse? O sangue de Jesus, do Cordeiro. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Egito era sombra, o pecado era prisão, o mar a separação. Mas Jesus é o novo Moisés. A cruz é a nova vara erguida. Jesus não estendeu a mão apenas sobre as águas. Ele nos entregou sobre o madeiro. O Gólgota foi o novo mar vermelho. O lenho da cruz, a ponte para a terra prometida. E enquanto os cravos feriram as mãos do capitão da nossa salvação, os ventos da redenção começaram a soprar. O inferno recuou, a morte tremeu, o véu rasgou, a terra tremeu, o sangue jorrou, as correntes se romperam, e naquele momento, Deus bradou dos céus à terra: marchem, marchem para fora da culpa, marchem para fora da vergonha, marchem mesmo com as vestes das almas sujas, porque o sangue do meu filho agora lava o seu coração. Marchem sem medo, porque ele já foi rasgado, o véu foi rasgado. Marche em meio ao caos, porque a minha presença vai atrás e adiante de você. Marche com os olhos em Jesus, autor e consumador da sua fé. Onde havia morte, ele plantou vida. Onde havia cativeiro, ele ergueu a liberdade. Onde havia separação, ele construiu reconciliação. Agora, meu amado, o mar que te assustava virou ponte. O abismo virou altar, o medo virou dança, o pranto virou cântico, o inimigo virou memória, o amanhã virou sua herança. Ah, amada família Batista Candelária, esta noite o Espírito Santo do Senhor te diz: igreja minha, os céus ainda estão soprando sobre os mares que cercam vocês. O caminho está sendo traçado, a glória ainda está se movendo nesta noite e continuará na madrugada.
Você não foi salvo para voltar para o Egito. Você não foi liberto para viver travado. O Espírito Santo está soprando, a terra está tremendo, a ordem ainda ecoa entre as águas, o céu está gritando. Diga ao povo que marchem. Amém. A igreja diz: amém, glória a Deus. Aleluia. 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 Amém, Jesus. Amém, Jesus. Louvado seja o teu nome, santo, santo, santo. Santo, santo para sempre. Louvado é o teu nome. Eterno é o teu cuidado. Soberana é a tua força. Misericordioso é o nosso Deus. Louvado seja para sempre o capitão da nossa salvação. Aleluia, aleluia, aleluia.